Neste novo amanhecer, a luz rasga as sombras, e algo desperta dentro de nós. É como se a alma, ainda sonolenta, fosse tocada por um sussurro eterno, um chamado suave do céu para despertar, não apenas o corpo, mas o espírito. E nesse momento sagrado, quando os primeiros raios do sol invadem o silêncio da madrugada, escolhemos buscar o rosto de Deus. Em meio à pressa do mundo, ao peso das obrigações e à agitação que já se anuncia, fazemos uma pausa. Uma pausa não de fraqueza, mas de sabedoria. Porque sabemos, sem Ele nada somos. Sem Ele nada do que fazemos tem sentido. Por isso, nos rendemos neste instante e declaramos com fé: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras escritas no Salmo 46 se tornam hoje o alicerce da nossa oração. Não são apenas versos antigos, mas verdades eternas. São âncoras para os nossos dias turbulentos, consolo para os nossos medos e força para as nossas batalhas. Senhor, nesta manhã, nos apresentamos diante de Ti, não como perfeitos, não como merecedores, mas como filhos que confiam no amor do Pai. Viemos com o coração nu, sem máscaras. Viemos com as dúvidas, com as dores, com os pedidos silenciosos que ninguém mais escuta. Tua palavra diz que é socorro bem presente. Não apenas presente no passado. Não apenas um Deus de histórias antigas, mas um Deus de hoje, de agora, de quem se manifesta no meio da aflição. E é exatamente no meio da aflição que muitos de nós nos encontramos. Há corações ouvindo esta oração que estão esmagados pelo medo, pela perda, pela incerteza do amanhã. Há lágrimas que não foram enxugadas. Há perguntas que ainda não têm respostas. Há batalhas travadas no silêncio, quando as luzes se apagam e tudo o que resta é um travesseiro molhado e um peito sufocado. Mas é nesse cenário, Senhor, que queremos clamar. Vem com teu socorro. Vem com tua paz que excede todo entendimento, aquela que não depende de circunstâncias, aquela que nos cobre como um manto no meio da tempestade. Tua palavra diz: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares, não temeremos. Que promessa gloriosa! Ainda que tudo desmorone ao nosso redor, ainda que o chão desapareça sob nossos pés, ainda assim não temeremos, porque o Senhor está conosco. Tu és o mesmo que sustentou Noé em meio ao dilúvio, o mesmo que abriu o mar para Israel atravessar, o mesmo que fez água brotar da rocha, pão cair do céu e muralhas caírem com o som de trombetas. Tu és o Deus do impossível, mas também és o Deus do detalhe. Tu te importas com a lágrima da viúva, com o clamor do órfão, com o silêncio da alma ferida. Tu ouves o que nem conseguimos dizer. Conheces os pensamentos antes mesmo que eles se formem. Nesta manhã, Pai, queremos aprender a aquietar a alma, a parar de lutar com as próprias forças, a confiar, a entregar, a descansar nos teus braços, mesmo quando tudo parece perdido. Tu dizes: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E hoje nos aquietamos. Recolhemos nossas armas, nossos argumentos, nossas justificativas. Nos rendemos e te reconhecemos. Tu és Deus. Tu és maior do que os diagnósticos, maior do que a conta no banco, maior do que o abandono, a traição, o fracasso. Tu és o Deus que transforma o fim em começo, que usa o deserto como caminho, que escreve com tinta de lágrimas as histórias mais profundas de redenção. Senhor, queremos olhar para os exemplos que nos deixaste, homens e mulheres, que viveram tempos difíceis, mas confiaram em Ti. Davi, o salmista do coração ferido, perseguido, esquecido, acusado, e ainda assim dizia: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Senhor,
Que essa mesma coragem entre em nossos corações hoje, que possamos andar por vales escuros, sem perder a fé, sem deixar de crer na tua presença. Lembramos também de Moisés, chamado em meio a uma sarça ardente, enviado a enfrentar o faraó, com medo, com limitações, com dúvidas, mas ele foi e viu o impossível acontecer. Deus, há pessoas ouvindo esta oração que estão sendo chamadas a enfrentar gigantes, a sair da zona de conforto. Dá a essas pessoas a ousadia de Moisés, a fé que vê o invisível, a disposição de obedecer mesmo sem entender tudo. Pensamos em José, traído pelos irmãos, vendido, acusado injustamente, preso. Tudo parecia perdido. Mas tu estavas escrevendo uma história de redenção. E o que parecia tragédia virou livramento para uma nação inteira. Senhor, há quem esteja no fundo do poço agora, mas tu transformas poços em tronos. Que esta manhã seja o início de um novo tempo. Que tu levantes os caídos, exaltes os humilhados e faças justiça aos fiéis. Recordamos também de Ruth, viúva estrangeira sem garantias, mas fiel. E a fidelidade dela abriu portas que mudaram sua história. Senhor, ensina-nos a ser fiéis mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os caminhos são escuros. Que nunca deixemos de andar contigo, porque sabemos, quem anda contigo nunca termina como começou. E lembramos de Jesus, no Getsêmani, suando gotas de sangue, sentindo o peso da missão, mas orando: Pai, seja feita a tua vontade. Senhor, queremos aprender com ele, a confiar em teu plano mesmo quando dói, a crer que tu estás no controle, mesmo quando parece silêncio. E agora, Senhor, intercedemos por cada área da nossa vida, pela nossa casa. Que a tua paz reine nos lares, que o teu amor cubra os relacionamentos, que o perdão seja liberado, que a comunhão seja restaurada, que cada cômodo seja invadido por tua presença. Intercedemos por quem está enfermo. Pai, tu és o médico dos médicos. Toca agora. Cura o corpo, mas também a alma. Traz restauração completa. Faz o que a medicina não pode fazer. Que os exames surpreendam, que os testemunhos se multipliquem. Oramos por quem está à beira da falência, com dívidas, com portas fechadas. Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre caminhos, destrava recursos, multiplica, ensina a administrar. Tira da escassez e leva à abundância. Por quem sofre de ansiedade, depressão, insônia. Traz alívio, tira o peso, remove o tormento. Envia o teu Espírito Consolador. Que a paz reine na mente, que a alma encontre repouso. Por aqueles que perderam entes queridos, que choram no silêncio, que carregam saudades, conforta, Pai. Tua palavra diz que és o Deus de toda consolação. Abraça esses corações. Mostra que a morte não tem a última palavra, que a eternidade nos espera. Oramos também pelos sonhos engavetados, por projetos que morreram, por chamados esquecidos. Sopra a vida outra vez. Reacende a chama, dá ânimo, dá direção e, acima de tudo, dá propósito. Senhor, toma o controle deste dia. Vai à frente. Abre as portas certas e fecha as erradas. Livra dos acidentes, das armadilhas, dos perigos escondidos. Guarda nossa entrada e nossa saída. Abençoa o nosso trabalho, a nossa produtividade. Que o que fizermos prospere, que sejamos resposta onde formos. Que levemos tua presença, tua luz, tua sabedoria. Ensina-nos a escutar mais e falar menos. A agir com compaixão. A servir com alegria. A ser como Jesus em tudo. E se o dia for difícil, que não percamos a fé. Se vierem notícias ruins, que lembremos da tua soberania. Se as emoções oscilarem, que teu Espírito nos estabilize. Tua palavra diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que esse rio
flua em nós hoje, que traga alegria no meio da tristeza, esperança no meio do caos, vida onde só havia estagnação. Declaramos: não seremos movidos pelas circunstâncias, mas pela tua palavra. Não andaremos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E cremos que tu és o nosso refúgio, que estás conosco, que não nos deixas e não nos desamparas. Senhor, queremos te adorar não apenas com palavras, mas com atitudes, com escolhas, com obediência. Que este dia seja um altar, que cada ação seja louvor, que cada respiração seja gratidão. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade de te amar e ser amado por ti. Obrigado, porque mesmo quando não sentimos, tu estás aqui. Mesmo quando tudo diz não, tua graça continua dizendo sim. Hoje escolhemos confiar, descansar e caminhar contigo. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus é o meu refúgio. Compartilhe com alguém que esteja precisando de socorro e paz neste tempo. Inscreva-se para continuar recebendo orações como esta. E lembre-se, Deus está com você. E isso é tudo o que você precisa para vencer este dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda paz. Amém.